Ora, queridos irmãos e amigos, estamos de volta mais uma vez para a segunda série do estudo da Palavra de Deus. Estamos a estudar os textos bíblicos, a entender a Bíblia em resumida, né? Vamos querer entender porque há muita gente que quer estudar a Palavra de Deus, mas sente grande dificuldade pelo tamanho que ela é, pelas páginas que ela tem. Na verdade, temos muitas páginas dentro da Bíblia. Saber que a palavra Bíblia é a palavra biblioteca, o conjunto de vários livros. Mas quero vos fazer entender aqui que a maior parte desses livros são o ajuntamento das mesmas ideias, mesmas revelações das quais Deus fala aos seus profetas. Portanto, nós temos que entender que se fosse um homem só a falar, nós diríamos que talvez haveria confusão aí, problema de entendimento, mas Deus está a falar em várias pessoas, média de 40 homens que foram inspirados por Deus e que escreveram a palavra de Deus. Um deles primeiro foi Moisés. Nós vimos no primeiro episódio que Moisés foi aquele que recebeu os 10 mandamentos na mão de Deus para dar ao povo, libertar o povo de Israel e trazê-lo para levá-lo para a terra prometida. Ora, nós vamos dar continuidade agora para entender o que se passou a partir daí. Portanto, Moisés recebe a lei, vai libertar o povo, ele dá a lei ao povo, o povo vai em direção à terra prometida e então nós vamos ver aqui uma coisa muito importante. Antes de mais, eu gostaria de dizer aqui que nós, na verdade, dentro da Bíblia, temos 2 testamentos, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Portanto, nós temos 22 livros históricos, temos 6 livros de profecias, incluído o Apocalipse. Portanto, temos os livros de patriarcas e reis, que é a história do povo de Israel, que são 12. Ok? Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver os 4 evangelhos, que é a narrativa, aquilo que é revelado sobre a vida inteira de Jesus durante 33 anos aqui no nosso planeta. Temos as cartas do apóstolo Paulo, que são 14, e temos portanto, os 4 discípulos que vão fazer mais menção. Portanto, Tiago, Pedro, João e Judas são os que vão mais falar sobre a vida de Jesus. Nós temos então tudo isso aqui para nós vermos em detalhes dentro das Sagradas Escrituras. Como vocês veem, não é tão difícil. A escritura que nós temos aqui é muitas páginas, mas nós vamos tentar reduzir a Bíblia no mínimo possível. Portanto, nós entendemos que Deus criou os seres humanos e pô-los no jardim do Éden. Portanto, vamos começar a ver agora aqui, vamos deixar a parte dos 10 mandamentos e vamos nos focar ainda na parte de Gênesis. E quando chegamos à parte de Gênesis, nós podemos entender finalmente quem é Deus que criou o ser humano, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, quem é o diabo. Durante o problema todo da criação, nós temos aqui o grande dilúvio. Depois do dilúvio, nós temos tudo o que vai acontecer e nós vamos ver em pormenores. Então, vamos olhar para a palavra de Deus e entender um pouco quem é Deus, para começarmos. Quem na verdade é Deus? Vamos abrir, por favor, João 4, versículos 24. Nas Sagradas Escrituras vocês vão encontrar a definição de Deus, o Criador dos céus e da terra. O que nos diz a Bíblia, na verdade, sobre Deus? Quem Ele é? Como é que Ele é? Vamos olhar para João 4, versículos 24. João 4, versículos 24. Vamos olhar para a palavra de Deus
e vamos entender aquilo que Deus nos quer ensinar nesta manhã. João 4, versículos 24, assim diz a palavra de Deus. Onde é que eu estou aqui? 25. Portanto, 4, 24. Onde é que eu estou? Muito bem, estou aqui. Assim diz a palavra de Deus. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ok? Esta é a definição do Deus Criador dos céus e da terra. Ora, se nós entendermos bem, como vamos entender essa palavra aqui? Deus é Espírito. O que significa Espírito? O que nós temos como definição do Espírito de Deus? Portanto, vamos voltar para Moisés. No Monte Sinai, quando Moisés acabou de falar com Deus, Moisés pede a que ele possa ver o rosto de Deus. E Deus diz, tu não podes ver o meu rosto, Moisés. Apenas podes, eu vou te pôr a minha mão sobre ti, e quando eu acabar de passar, então verás somente as minhas costas. A pergunta é, queridos irmãos e amigos, nesta manhã, quanto tempo foi necessário para que Deus possa passar? Moisés, ele ficou diante de Deus, falando, ouvindo Deus, mas Moisés não viu o rosto de Deus. Impressionante. Moisés estava face a face a um fogo que não se apagava. Deus estava representado por uma sarça de fogo ardente. E Deus falava através daquela sarça. E quando no fim Moisés pede para ver o rosto, a cara de Deus, Deus diz, não podes ver. Nenhum ser humano pode olhar para a minha cara porque ele morre devido ao pecado. Ora, por causa do pecado, desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá na criação, no princípio do Gênesis, vocês vão ver que Deus criou tudo em perfeita condição, mas o pecado separou-nos de Deus. E por essa razão, o mundo está a sofrer todos esses abalos que nós estamos a ver hoje, em toda a parte do nosso planeta. E vocês certamente vão se perguntar, onde está Deus? Será que Deus falou? Deus pronunciou alguma coisa sobre todos esses eventos? Como é que nós vamos estar preparados para tudo isso? Ora, Deus falou. Vejam bem que Deus deu a lei a Moisés para que nós possamos seguir. E agora aqui nós vamos ver o que é, na verdade, o Deus que deu essa lei a Moisés. Portanto, Deus é Espírito. João 4, 24. Vamos voltar no texto. João 4, 24 diz que Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ok. Vamos ficar aqui. Vamos desborsar esse verso. Vamos falar um pouco destas palavras que estamos aqui a ouvir. Portanto, Deus, se Ele é o Criador de todas as coisas, do universo, Ele é poderoso, Ele é grande. Bem que Moisés pediu para ver o seu rosto, ele diz, não podes ver por causa do pecado, senão vais morrer. Eu preciso de ti em vida. Então eu vou te pôr a minha mão, eu vou passar e só verás a parte de trás das minhas costas. Ora, quão grande é o nosso Deus. Ele é muito grande. Deus, Ele é o Criador de todo o universo. E se nós estamos um pouco a par da ciência, de ver quantas galáxias nós temos ao redor do planeta, nós temos miriadas de planetas. Vejam a mansidão, a grandeza desse Deus.
Ora, nós estamos aqui a tentar entender quem é esse Deus, Criador de todas as coisas. Por isso, nós devemos a Ele reverência, culto. Devemos prestar muita atenção na sua palavra. Ora, vamos tentar entender o que é Deus Espírito. O que quer dizer, o que significa a palavra em português, Deus Espírito. Ok, eu vou vos levar no princípio da criação. Por isso é importante nós entendermos as Escrituras. O que Deus fez com nossos primeiros pais, Adão e Eva. Como é que Adão e Eva, criados bonecos, foram transmitidos a vida para eles. A Bíblia, vamos olhar para a Gênesis e ver, na verdade, como foi que Deus criou nossos primeiros pais. Olha só, aquilo que Deus está aqui a revelar é o que Deus falou, ele contou a história a Moisés, e agora nós estamos aqui a ver, e vamos ver Gênesis 2, versículo 7. Diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Portanto, Deus formatou, fez com as suas mãos, soprou seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Vejam bem, irmãos, no princípio da criação, o que nós estamos a ver aqui em João 4:24 é o mesmo poder, o mesmo Espírito. Poder é igual a Espírito. Espírito de Deus é igual a poder. Então, nosso Deus é um Deus poderoso. Um Deus Espírito quer dizer um Deus de poder, colossal, tamanhoso, grande, imenso. É um Deus infinito. O seu poder é infinito. Portanto, nós estamos a ver agora, Deus está a mexer com as placas tônicas da terra. Deus está a mexer com os mares. Vejam o poder de Deus. É por isso que nós temos que prestar atenção no que nós estamos a ver agora, nos eventos finais. Quem está a mexer com a criação não é um ser humano. É Deus, o Criador dos céus e da terra. Portanto, Ele é colossal, Ele tem poder, Ele mexe com a estrutura de todo o planeta. É o que nós estamos a ver, chuvas torrenciais, o mar está a desabar, estamos a ter terremotos, vendavais, tudo isso acontece pelo poder de Deus. Podemos dizer pelo Espírito de Deus. Espírito é igual a poder. Então nós temos aqui que nosso Deus é um Deus poderoso. João 4:24. Deus é Espírito. Portanto, o que é que nós precisamos conhecer mais dentro das Sagradas Escrituras? Jesus, obviamente, aquele que veio a mandato de Deus, enviado por Deus, para morrer para a raça humana, todos nós. A contar que Deus criou nossos primeiros pais com o livre árbitro, o poder de escolha. E Deus vai mandar aqui uma coisa que nós temos que prestar atenção. Queridos irmãos e amigos, se nós fôssemos definitivamente criados segundo imagem e semelhança de Deus, sem o livre árbitro, nossa vida não faria sentido nenhum. Nós seríamos como robôs. O robô é preparado para ouvir a voz de quem o constrói. Ele só faz aquilo que está estipulado fazer dentro do perímetro que ele está legalizado a fazer. Obviamente que hoje nós sabemos que a fração robótica está muito avançada e muitos deles estão em desobediência aos seus criadores. Agora, o mesmo se passou lá no Jardim do Éden.
Quando Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus chamou-os num sábado e teve o primeiro bate-papo. Ele diz: Adão e Eva, vocês vão fazer uma coisa. Eu estou aqui como vosso Deus, Criador dos céus e da terra. Eu sou vosso Deus. Vocês vão prestar atenção. Temos duas árvores dentro do jardim do Éden. A árvore da ciência, do bem e do mal, e a árvore da vida, representação à vida eterna que eu vos dei. Mas se vocês desobedecerem a minha voz e forem tocar naquela árvore, que seja da ciência do bem e do mal, ou na árvore da vida eterna, vocês têm problemas. Vocês vão ter que fazer face à morte. A definição da morte está aqui muito clara. De morte é igual a desobediência a Deus. Portanto, quando nós desobedecemos a Deus, Deus vai fazer o quê? Retira o seu poder dentro de nós e nós vamos falecer. Deixamos de ser almas viventes. Portanto, aí foi o cenário do Jardim do Éden. Deus disse a Adão e Eva: vocês são criados para reinar. Eu vos dou todo o planeta Terra para que vocês sejam donos, tutores. Vocês vão desenvolver, vão fazer agricultura, vão desenvolver tecnologicamente pelo meu poder. Vocês farão todas essas coisas. Mas não vão. Deus foi muito claro. Tudo quanto tem aqui, vocês podem livremente tocar. Somente não tocarão nessas duas árvores. Representação do bem e do mal, que é a vida e a morte, e na árvore da vida, que é a vida eterna. Não toquem, nem se aproximem dela. Foi muito claro. Ora, um dia, nossa mãe Eva, não sei onde cada um andava, ela foi sozinha. Aproximou-se da árvore da ciência do bem e do mal. E aí estava a serpente. Satanás na transfiguração de uma serpente. Ele fez aparência como uma serpente. Por isso ele é chamado dragão, a serpente. Então a Eva vai desobedecer a Deus pela voz de Satanás ali naquela árvore da ciência do bem e do mal. Eva ficou curiosa, ela vendo a fruta. E Satanás assobiou nos ouvidos de Eva. Diz: olha, será que é mesmo aquilo que Deus disse? Se tu mexeres aqui, tu vais morrer. Não. Tu não morrerás. Unicamente vais ter conhecimento entre o bem e o mal. Não é nada mal. Tu vais conhecer outra coisa do que já conheces hoje. E Eva, vocês entendem que as mulheres são... Quando a gente diz uma coisa, a mulher fica atenta. E ela quer curiosamente descobrir mais. E o que é que tem mais? E então, se eu não morro, o que é que tem mais? Fala aí. Fala aí. E Satanás, ela diz: tu não morrerás. Eva, tu vais apenas conhecer a faculdade entre o bem e o mal. Não há problema nenhum. E diz a palavra de Deus que Eva, vendo quanto a fruta era desejosa, estava a brilhar nos olhos dela, então Eva pegou da fruta e comeu. Não só ela comeu, como foi diante de Adão, seu esposo, e convidou o seu marido a comer da fruta. E aí começou o grande problema. Adão, olhando para Eva, temeroso, ele ficou sinceramente chocado. Como Eva
Tu foste desobedecer à voz de Deus. Como é que conseguiste? Por que não falaste comigo? Agora não temos escolha. E o que é que eu vou fazer? Eu estou sozinho aqui. Tu és a única companhia. Houve aí um desabafo entre os dois. E obviamente que por amor a Eva, Adão cedeu também e deu a trincada naquela fruta. Ambos caíram no pecado. Queridos irmãos e amigos, o facto da desobediência a Deus deu acesso a toda essa diversidade de problemas no nosso viver. Tudo isso, morte, doença, pandemias, problemas relacionados com os filhos, pais, problemas de doenças, tudo vem a partir daí. Portanto, Adão e Eva, no momento em que eles tocam na fruta, vão comer desse fruto, logo aparece a voz de Deus. Adão, Adão, onde estás? Ele diz, Senhor, eu estou nu. Ora, Deus vai lhe dizer, como sabes que tu estás nu? Quem te disse a ti que tu estás nu? Será que tocaste lá onde eu disse para não tocar? Foste tu mexer lá onde eu disse para não mexer? Portanto, nós vemos a severidade do Deus, Criador dos céus e da terra. Queridos irmãos, Deus é amor, mas Deus é, sobretudo, justiça. A sua palavra nunca volta para trás. Ela vai e faz o seu efeito no nosso viver. E Deus faz sentir Adão que, na verdade, o pecado em que eles tentaram fazer, aquilo que eles fizeram, foi desagradável aos olhos de Deus. Agora que tu sabes que estás nu, porque eu não te pus roupa, tu estavas revestido da glória, da minha glória. Diz Deus que agora eu tenho que sacrificar um animal para te cobrir a ti. Foi o primeiro sacrifício animal no Jardim do Éden, para remissão dos nossos pecados. Simbologia da morte de Jesus, muitos anos depois, morrendo na cruz do Calvário. Vejam bem, Adão e Eva pecaram, queridos irmãos, a glória de Deus separou-se deles e eles se deram que estavam nus. Deus diz, quem vos disse a vocês que estavam nus? Porque vocês desobedeceram a minha lei, agora já estão a sentir o peso, as consequências do vosso pecado. Eu criei-vos e revesti-vos da minha glória. E agora, por causa do pecado, vocês estão a sentir vergonha de mim. Já não podiam se aproximar de Deus com a vergonha. Aqui uma dica, queridos irmãos, para os casais. Quando a sua esposa tiver vergonha de si, queridos irmãos, prestem atenção, eu estou a falar para esposos, maridos. Esse é o síndrome do pecado. Quer dizer que a mulher já está-se a relacionar com alguém lá fora. Uma mulher, em geral, não tem vergonha do seu marido, até que ela toque no pecado. E toda mulher, quando tem uma relação lá fora, já não quer se relacionar com seu cônjuge. Está aí uma dica. Portanto, esse é um sintoma do pecado. Adão e Eva pecaram e logo sentiram, o primeiro sintoma do pecado foi a queda da espiritualidade de Deus. Eles passaram a ser somente seres humanos, sem a proteção divina. Deus teve que fazer um sacrifício do primeiro animal, representação da crucificação de Jesus, muitos anos depois, para a remissão dos pecados deles. Então vestiu-os de peles de animais. E eles passaram a cobrir as suas intimidades com peles de animais. Aí começou o primeiro sacrifício ritual.
Vamos ficar por aqui, vamos ver a próxima série. Vai ser a terceira série do estudo da Bíblia Sagrada. Ok? Muito obrigado pela vossa presença.